Olá pessoal, para quem está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, né, meu nome é Ângelo. Eu vou estar dando nesse vídeo aqui uma continuação ao vídeo que eu já publiquei anteriormente, falando sobre a lei de Kirchhoff aplicada aí às tensões, né, na malha. Fiz um exemplo, né, mostrando a aplicação, né, para obter aí os dados matemáticos, né, as equações matemáticas. E nesse caso aqui eu vou mostrar uma particularidade, né, de alguns circuitos. Quando existe aí uma fonte de corrente, né, como é o caso aqui desse circuito aqui como exemplo, quando tem aí uma fonte de corrente em um dos ramos, né, na qual iremos analisar aí a queda de tensão da malha. Então nesse caso, né, para tentar facilitar aí a obtenção das equações e diminuir aí um pouco do tempo, né, que se leva para poder extrair essas equações do circuito, então existe aí um conceito chamado de supermalha, né? Mas antes de propriamente aplicar esse conceito, eu vou aqui mostrar, né, como que seria calculado, obtido, na verdade, calculada aqui a corrente aqui nas malhas, né, sem a aplicação do conceito aí de supermalha. E por fim eu vou mostrar, né, a aplicação do conceito da supermalha, e aí a gente faz uma comparação com relação ao tempo, né, que foi gasto aí para poder fazer os cálculos. Então aqui nós temos um circuito, né, como exemplo. Temos aqui, na verdade esse circuito ele tem 4 malhas, né? Você tem essa malha maior, essa malha externa, temos uma malha interna aqui, temos essa outra malha interna aqui e temos essa aqui. Para esse circuito não há necessidade de montar as equações das 4 malhas, apenas de 3 já é suficiente. Então, adotando aí o método, né, da lei de Kirchhoff para obter as equações das quedas de tensões na malha, então temos o seguinte: o conceito, né, da lei de Kirchhoff, né, para as quedas de tensões, ele tem como método, né, se arbitrar sentidos de corrente para a malha, né? Então isso é arbitrário. Nesse caso aqui eu adotei que a corrente, né, na malha A, né, ela tem esse sentido aqui, sentido horário. Considerei que a malha C tem esse sentido horário, na B tem esse sentido horário, mas poderia ser diferente, não vai alterar em nada, desde que siga aí de forma correta aí a aplicação do conceito aí da lei de Kirchhoff, né? Então veja que nesse ramo aqui, onde tem a fonte de corrente, surge aqui uma variável, aqui uma incógnita, né, que representa aí a tensão nos terminais da fonte de corrente. Então, na hora que for fazer aí o cálculo, né, da queda de tensão, né, o somatório das quedas de tensões na malha, como já foi dito anteriormente, né, que quando se faz a aplicação da lei de Kirchhoff para as malhas, na verdade está se desejando encontrar o valor das correntes das malhas. Mas aí observa que além das incógnitas, né, dos valores desconhecidos de corrente, surgiu aí um valor desconhecido de tensão. Então isso já de início já se torna um inconveniente. Mas seguindo aí no raciocínio, né, aplicando aí a metodologia, né, então analisando aqui a malha alfa, nós obtemos aí essa equação, né, das quedas de tensões. Veja que aqui surge, né, a incógnita, né, referente à tensão nos terminais da fonte de corrente. Na malha B, né, tem a equação referente à malha B, e na malha C surge aqui também a variável da tensão nos terminais da fonte de corrente. Então veja que temos aqui 3 equações e temos 4 variáveis, né? Temos 4 incógnitas, o que torna o problema impossível de ser resolvido.
Então uma forma de tentar resolver isso é tentar aí correlacionar, né? Já que como na equação da malha alfa tem a incógnita V e ela também está presente na malha C, então pode-se optar aí por colocar essa variável aqui em função das incógnitas, das correntes desconhecidas, e depois substituir na equação da malha C. Então aqui eu optei, né, nesse caso aqui, por trabalhar aqui na equação 1.23, né, que é essa equação aqui, né? Então eu coloquei a tensão, no caso aqui a variável V, né, incógnita V, em função da corrente A e B e da fonte de tensão aqui. E aí resulta aqui, né, que V é igual a essa expressão aqui, né? Veja que agora V está em função das variáveis de corrente. E aí eu substituí esse valor aqui na equação da malha C. Então quando isso acontece, né, a equação passa a ter apenas como incógnitas, né, como variáveis desconhecidas, apenas variáveis que está relacionado com as correntes. E aí, organizando aí as equações, observamos o seguinte, que agora, antes nós tínhamos 3 equações e 4 variáveis. Agora temos 2 equações com 3 variáveis, né? Então isso se torna um problema. Mas existe também uma outra relação que também deve ser observada. Note que, fazendo a análise nodal aqui, né, das correntes nesse nó, perceba que a corrente IC ela é resultado da corrente IA que chega no nó, mais a corrente da fonte de corrente que também chega nesse nó. Então pode-se dizer aqui que a corrente IC é a soma da corrente IA mais a corrente da fonte. E aí podemos colocar, né, a corrente IC em função de IA mais o valor da fonte de corrente que já é dado. E aí, substituindo, né, para simplificar um pouco mais aí as equações, né, tendo em vista que tínhamos aí 2 equações, né, conseguimos reduzir de 3 para 2 equações, só que essas 2 equações novas tinham 3 variáveis, né, então o sistema fica impossível de ser resolvido. Então há uma necessidade aí de um novo ajuste para tentar trazer o sistema para uma condição em que seja possível aí, encontrar a solução. E nesse caso, né, o que foi feito foi fazer essa relação aí da corrente IC e, por fim, né, deixar aí duas equações apenas em função aí das variáveis aí de corrente da malha IA, da malha A e da malha B, né? Então chega aqui nessas 2 equações aqui. Organizando aí as equações encontradas, então temos aqui essa primeira equação, temos a segunda, então temos um sistema de equação linear, né, com 2 equações e 2 incógnitas, então o sistema é fácil de se resolver. Existe diversas maneiras, né, de se obter a solução aqui desse sistema de equação. Pode se fazer por adição, por substituição. Eu particularmente gosto muito de utilizar aqui a regra de Cramer, porque ela é muito aplicada, né, pois a maioria dos circuitos. Então com a regra de Cramer eu considero mais viável aí a resolução. Até porque suponhamos que fosse desejar apenas
a corrente B. Então não havia necessidade de ficar fazendo outros cálculos. Falei diretamente aqui, né, aplicando a regra de Cramer, e já determinaria o valor de IB. Então, como é que é feita aí a resolução por meio de Cramer? Colocando o sistema aqui de equações na forma matricial, o que nós temos aqui é o seguinte: esses coeficientes aqui são ditos, né, como, quando colocado numa matriz, chamado de matriz de impedância, né? A matriz representa os coeficientes, né, que é a matriz da impedância, que é essa matriz aqui embaixo, que multiplicaria aí uma matriz, né, com uma única coluna e duas linhas de corrente, né? Então, como resultado, né, se eu tenho uma matriz de impedância, né, ou de resistência, no caso aqui que eu estou trabalhando só com resistores, uma matriz com resistores multiplicando uma matriz corrente, obviamente eu vou ter uma matriz tensão como resposta, né, a aplicação da lei de Ohm. Então, na resolução da lei da regra de Cramer, como é que procedemos? A primeira coluna aqui, ela representa a corrente IA, a segunda a corrente IB, e se tivesse aqui uma terceira coluna ou quarta, representaria aí as correntes respectivas. E aqui eu tenho as respostas, né, o resultado delas, né? Então, se eu quero a corrente A, eu vou substituir a coluna que representa a corrente A pelas componentes aí da matriz tensão. Então eu coloquei aqui, ó, eu substituí aqui na primeira coluna, eu substituí aqui pela matriz resposta. Então fica aqui menos 10, menos 20. E aqui eu mantenho a coluna que representa aí a corrente IB. E divido pela matriz, né, das resistências, da matriz da impedância, né? O denominador, ele será comum a todas as variáveis que estiverem presentes aqui no sistema. No caso aqui, como só temos duas, então nas duas aqui, o denominador aqui ele é comum. E aí, fazendo aqui essa divisão, né, entre o determinante do denominador, né, com essa alteração aqui, dividido pelo determinante da matriz resistência, fazendo as contas, né, tem como resultado aí a corrente A igual a 1,75. De igual modo aqui, obtém a corrente IB. E voltando lá naquela relação, né, que a corrente C é igual a corrente A mais a corrente da fonte de corrente, então chega aí no resultado 6,75. Observa que, olha a quantidade de passos que foram feitos, né, até chegar à resposta. Agora, né, vou mostrar aqui como que é aplicado aí o conceito da supermalha. Nesse caso, essa aplicação é a seguinte: no ramo onde está localizado a fonte de corrente, ele é suprimido do circuito. Então veja que aqui onde seria o ramo onde estaria a fonte de corrente, não está mais no circuito. Porém, os sentidos de corrente, né, eles se mantêm e os seus respectivos nomes, né? Então, nesse trecho aqui, né, circula a corrente C, nesse trecho aqui circula a corrente A e B da mesma forma. Porém, observa que agora temos aqui, né, representado aqui por uma linha pontilhada, uma malha maior, né? Ou seja, essa malha aqui foi uma união entre a malha A com a malha C. Então, a essa união aqui, né, que dá-se o nome de supermalha, né, devido aí a não ter aquela divisão aqui que estava sendo realizada por meio da fonte de corrente. Agora, né, com o circuito aí, né, onde nós estamos aplicando aí o conceito da supermalha, extraímos novamente aí as equações, né? O método segue o mesmo. E aí obtemos aí a primeira equação, né? Menos 9A mais 5IB, menos 6IC, menos 50.
e a malha B mantém aí, né, inalterada a sua equação. Então vamos observar o seguinte, ó. Numa única análise conseguimos obter essa equação, que ela, né, observe que essa equação aqui é igual à equação que nós obtivemos quando foi feito aí aquele ajuste para anular aí a variável V, né? Então, com essa ideia da aplicação do conceito de supermalha, eu pulo essa etapa aqui, né? Então eu pulei essa etapa, eu já consegui logo direto, né, na primeira análise, já obter essa equação aqui. Então, isso já é um ganho, né, que se tem fazendo aí a aplicação do conceito da supermalha. Então observa que agora, né, eu tenho duas equações, tenho três variáveis, e aí nessa condição aplica-se aí o mesmo critério que foi aplicado anteriormente para isolar aí a corrente C, né? Embora que isso é critério, né? Como existe uma relação entre a corrente IC e a corrente IA, tanto faz eu suprimir, né, colocar IA em função de IC ou IC em função de IA e resolver. Não vai fazer muita diferença a ordem, desde que se atente aí aos conceitos, né, a colocação dos sinais algébricos e tal. Então, nesse caso aí, ó, veja que se ganha um tempo, né, aplicando esse conceito de supermalha. Então, o conceito de supermalha é isso: é levantar as equações, né, retirando aí do ramo, né, retirando momentaneamente aí a fonte de corrente, né, daquele ramo onde está se analisando, e levantar as equações considerando aí os valores das correntes, né. Só uma observação, veja que há uma unificação aqui, ó, das malhas, né, e a malha A com a malha C, ó, já de uma forma direta. Então, aqui só uma definição, né. Então a ideia da aplicação da supermalha, assim como também existe aí a aplicação do supernó, né, quando se analisa, quando se aplica, né, a lei de Kirchhoff para as correntes dos nós, né, onde entre dois nós existe aí uma fonte de tensão, né, então ali se aplica o supernó. Na lei de Kirchhoff para as malhas tem aí algo muito similar, só que nesse caso é quando temos aí nos ramos, né, no qual se deseja fazer a aplicação da equação das malhas, das quedas de tensões na malha, temos aí a fonte de corrente e aí temos a supermalha. Então, espero ter contribuído aí com esse conhecimento aí com todos vocês, né. Caso alguém tenha dúvida, né, a respeito, né, do que foi dito, né, queira mais algum detalhe, ou tenha alguma sugestão, ou tenha se deparado com algum circuito que não conseguiu aplicar esse método, então deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E, né, se curtiu, né, dê lá o seu joinha aí para dar impulsionar aí o nosso canal. Deixe seu comentário, compartilhe com seus colegas. Então, até uma próxima.